Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Vamos dar continuidade em nossos estudos sobre epistemologia, focando na teoria do conhecimento do período histórico conhecido como Idade Moderna. Na aula passada eu comentei brevemente sobre duas grandes correntes de pensamento que se desenvolveram na Idade Moderna, o racionalismo e o empirismo. Na aula de hoje vamos falar sobre o racionalismo. A ideia de base do racionalismo é de que todo o nosso conhecimento, ou grande parte dele, tem origem em nossa razão, em nossa capacidade de raciocinar. Existiram e existem vários filósofos racionalistas, mas hoje vamos falar de apenas um deles, o filósofo francês René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo moderno. Bora lá conferir? Esse é René Descartes. Ele não foi apenas um filósofo, foi também físico e matemático, de modo que vocês irão notar uma influência da matemática em sua filosofia. O seu pensamento e suas conclusões são decorrentes de uma crise intelectual que ele vivenciou em sua juventude. Que crise foi essa? Descartes percebeu que os filósofos sempre buscaram a verdade, mas nunca chegaram a uma conclusão que fosse aceita por todos. Então ele concluiu que não iria encontrar a verdade no pensamento de outros filósofos, mas sim tentando aprender as coisas por si mesmo. E a partir disso ele desenvolveu algumas ferramentas intelectuais que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e o avanço nas discussões sobre o conhecimento. Descartes desenvolveu um método de 4 regras ou 4 etapas que poderiam nos ajudar a chegar em conhecimentos verdadeiros. Esse método também é conhecido como método cartesiano. Vejamos quais são as etapas desse método. A primeira etapa ou regra é a evidência. Essa regra diz que você nunca deve aceitar nada como verdadeiro à primeira vista. Algo só pode ser admitido como verdadeiro quando for percebido de forma tão clara e distinta que não exista nenhuma situação para duvidar. A segunda regra seria a análise. Você deve dividir os problemas em tantas partes quanto for possível. Uma grande dificuldade pode ser dividida em vários problemas menores, de modo a facilitar a nossa busca por soluções. A terceira etapa é a síntese, ou vocês também podem encontrar com o nome de ordem, onde após as 2 primeiras etapas nós iremos pensar de forma ordenada. Após a divisão, você deve ordenar os resultados, começando pelas coisas mais simples e fáceis de entender, progredindo gradualmente para a abordagem dos problemas mais complexos. E por último temos a regra da enumeração. Essa é a etapa do método onde você irá prestar atenção aos detalhes. As enumerações devem ser completas e as revisões devem ser abrangentes, de modo que nada possa ser omitido ou passar despercebido. Para ficar mais claro, vamos pensar em uma situação onde utilizamos o método cartesiano, como por exemplo a resolução de uma equação de matemática. Como vocês devem saber, o objetivo de uma equação de primeiro grau é encontrar o valor da incógnita, que é representada pela letra x. Isso é o primeiro passo do método cartesiano, a evidência. O objetivo de uma equação é bastante claro e distinto sobre o que é preciso fazer. Para encontrar esse valor da incógnita, a equação precisa ser analisada em partes, identificando as operações que precisamos usar para resolver a equação. Esse é o segundo passo do método cartesiano, a análise. Nós dividimos o problema em partes menores para facilitar o nosso processo. Depois definimos a ordem que essas partes serão solucionadas, das mais fáceis para as mais difíceis. Esse é o terceiro passo do método cartesiano, a ordem ou a síntese, onde analisamos primeiro as coisas mais simples e depois passamos para as coisas mais complexas. Por fim, temos a enumeração. Ao terminar a resolução, nós verificamos todo o caminho que fizemos para chegar na conclusão, para ver se não erramos em alguma parte. O objetivo de Descartes com a criação desse método é chegar a um conhecimento verdadeiro, que fosse evidente para todos, que todos pudessem concordar. Como vocês puderam notar, o método de Descartes tem inspiração na matemática. Por que isso? A matemática é uma área que nos apresenta conhecimentos verdadeiros, que podem ser demonstrados, e são conhecimentos que todos podem descobrir utilizando a razão. A partir desse método, Descartes irá desenvolver o que nós chamamos de dúvida metódica ou dúvida hiperbólica.